o the, ele traz especificidade. Nossa, palavra chique, né? Especificidade. Hi guys, how's it going? Aqui é a Teacher Stella e hoje eu vim trazer um vídeo super especial pra ti. E quem sabe com esse vídeo aí eu consigo te ajudar e esclarecer um pouquinho sobre a gramática, sobre as regras gramaticais em inglês. Então, bora comigo que hoje a gente vai aprender os 9 erros mais comuns que brasileiros cometem na hora de falar inglês. E eu só friso aqui que é com base na minha experiência em 9 anos sendo professora de inglês. Bora lá? E o primeiro erro que eu trago aqui, o erro mais comum, é a pronúncia do TH. O coitado do TH, ele tem ele tem duas pronúncias que é só dele. E como é que a gente aprende a pronunciar, né? Às vezes ali nos primeiros passos do inglês, a gente acaba pronunciando o TH como um F, o TH como um T, um TH como um S, às vezes como D, né? A gente dá vários sons para ele, mas a gente esquece de treinar o som que ele tem. Ou melhor, os sons que ele tem, como eu disse, são 2. A gente precisa fazer esse entendimento de que treinar é necessário ao aprender uma segunda língua. E quando eu digo treinar, quando eu falo para os meus alunos, é treinar tudo. Treinar ouvir, treinar falar, treinar ler, treinar escrever, ou seja, treinar todas as habilidades. Voltadas para o TH, é especificamente aqui, ó, no speaking. Como é que a gente treina? Primeiro, a gente tem que pensar que a nossa musculatura aqui da boca, ela precisa de treino para aprender alguns sons. Assim como o nosso corpo precisa de treino para evoluir na academia. Então, a gente vai lá e treina bíceps, né, para ficar com o bíceps maior, treina a perna para ficar com a perna maior. A pronúncia de um idioma segue a mesma linha. A gente precisa de prática, a gente precisa de treino. E o TH, sabendo do som dele específico, eu tenho algumas manhas, né, algumas coisinhas que eu trago para os meus alunos para ensinar. Então eu vou deixar aqui na legenda, né, do primeiro erro comum, 2 vídeos que eu tenho no Instagram da escola, ou no Instagram da escola, ensinando a pronúncia do TH. Mas já fazendo um resumo, a gente tem 2 sons. A gente tem o unvoiced, que é aquele som, que é verdade, que não tem som, né, que é aquele vento só, e a gente tem o voiced, que é aquele TH com um som, né? Então o unvoiced, que é sem som, seria apenas o vento, como se fosse... Não sei se dá para escutar aqui no microfone, deixa eu testar aqui. Ok? E o voiced, que já teria o som, é uma vibration aqui nas tuas cordas vocais. Eu sempre digo que é como tu imitar um telefone celular vibrando. We say ok? Então, por exemplo, a gente encontra um som na palavra thumb, né? Thumb, que é dedão, so we say é só vento, não tem vibration, thumb, né? Thumb, ok? Letra B não pronuncia no final. A gente tem o voizado, se a gente for falar de mãe, so we say mother, mother, ok? Já tem uma vibration. Então, o TH com prática diária, olha no espelho, faz os exercícios que eu vou passar ali no link na descrição. Eu tenho certeza que se você fizer bem bonitinho, você vai conseguir acertar o som do TH. Segundo erro mais comum é a confusão entre os verbos do e o verbo make. E eu super entendo, afinal, se formos traduzir o verbo do e o verbo make, tem o mesmo significado. Faz, fazer, certo? Mas qual é a diferença deles? Como eu ensino os meus alunos, né? Como eu trago para os meus alunos aprenderem a diferenciar? Toda vez que a gente vai fazer uma construção, imagina que nós vamos fazer um bolo. Para fazer o bolo, o que eu preciso? A gente precisa de farinha, a gente precisa de ovos, de açúcar, né? Com vários ingredientes, forno, eletricidade ou fogo. Ou seja, a gente precisa de vários ingredientes. É como se fosse uma construção. Eu vou pegar os ingredientes, vou misturar todos eles, vão ter um resultado final. Então, eu sempre coloco isso para os meus alunos. Pensa nessa seguinte forma. Para eu ter um resultado final, eu preciso construir alguma coisa? Preciso de ingredientes? Preciso de materiais separados? Né? Tem uma linha de construção para receber o resultado final? Então, a gente vai usar make. Agora, por outro lado, depende única e exclusivamente de mim, depende única e exclusivamente de alguém fazer para ter o resultado, ou seja, eu ir lá e botar a mão na massa, então eu utilizo do. E aí, para ficar mais claro, né, porque do são atividades individuais, eu trouxe alguns exemplos aqui na minha colinha. Então, por exemplo, quando você faz o tema de casa, é você que tem que sentar lá na mesa, né, pegar ali, estudar, pegar material e responder. Isso é considerado uma atividade individual. Então, a gente fala do homework, ok? A mesma coisa que o serviço doméstico, né? Lavar louça, deixa eu ver, passar roupa, certo? Isso são atividades que eu preciso ir lá pegar o ferro e fazer a atividade. Ou outra pessoa, mas tem que ser alguém para desenvolver essa atividade individual. Então, a gente fala do housework, ok? Outra coisa que eu anotei aqui, do my business, fazer as minhas coisas, fazer as coisas que são minhas, né, que eu preciso fazer. So I say do my business, porque eu que tenho que ir lá, olhar o que eu preciso e meter a mão na massa. Outra que eu trouxe aqui, do some exercise, fazer algum exercício físico, né? Não existe, sou eu que tenho que ir lá e eu que tenho que fazer o negócio acontecer. Então, do exercise. Do yoga, do pilates, eu que tenho que ir lá e me alongar. Então, isso é o que a gente chama de atividades individuais. Então, quando você for desenvolver uma atividade que precisa do verbo faz ou fazer, lembra sempre disso. Se eu que tenho que ir lá e meter a mão na massa, então é do. O contrário é o make. O make, como eu disse, é a construção. E aí vem cá que eu trouxe exemplo.
make a cake, né, que foi o primeiro. Preciso de ingredientes, preciso organizar passo a passo para ter um resultado final. Então, é make a cake. Ah, mas eu fiz uma amizade. So, make friends, porque precisa de mim, precisa de você, precisa, né, gerar essa conexão. Então, a gente faz uma amizade aí com ingredientes, vamos dizer assim. Fazer uma ligação telefônica. So, we say make a phone call. Por que make? Porque precisa do meu telefone, do seu telefone, de um sinal, né? Então tem ali mais coisas necessárias para que eu tenha essa ligação concluída, para que eu tenha esse resultado final. Outra coisa que a teacher trouxe aqui, make a decision. Para eu fazer uma decisão, eu tenho que ter opções. Eu tenho que estudar cada uma delas, ver quais se encaixam para eu chegar a um resultado final. Então, make a decision. A mesma coisa para cometer erros. Fazer erros, né? No caso, cometer erros. We say make mistakes. Porque para eu cometer erros, eu tenho que ter opções aqui, né? Então, como make a decision, eu estudo as opções que eu tenho para decidir, make mistakes é a mesma coisa, certo? Então, toda vez que eu for utilizar o verbo fazer em inglês, lembra dessas duas dicas aí, e aí eu tenho certeza que tu não era mais. Terceiro erro que os brasileiros mais cometem é aquela coisa de there is, there are, confundindo com o have. Vem cá, que hoje eu vou te explicar. Vamos começar pelo verbo have, né? Primeiro que have é o verbo ter, né? Então, a gente sempre vai utilizar o verbo have como posse. Então, eu tenho cabelo escuro. I have dark hair, ok? Porque eu tenho a minha posse. I have a family. Eu tenho uma família. Eu possuo uma família. I don't have a car. Então, eu não tenho um carro. Eu não possuo um carro, certo? Então, toda vez que a gente vai utilizar o have, sempre vai ser no sinal de possuir, de posse. A gente fala no inglês possession, certo? Então, eu tenho uma TV, eu não tenho micro-ondas, você tem um namorado, você não tem pantufas, né? Olhei aqui para as pantufas. Então, sempre nesse sentido de posse. Quando a gente vai falar que tem na cidade, tem na minha casa, né? A gente usa esse tem não como posse, mas como existir. E aí entra o caso do there is e do there are. Então, toda vez que a gente vai falar para alguém que, poxa, olha, se você vir na minha cidade, você vai encontrar porque tem um shopping center, eu vou usar there is a shopping center, certo? There is, porque você vai vir aqui e você vai encontrar que tem, certo? Não é posse, existe, ok? A mesma coisa, there are, tô olhando aqui para a entrada da minha casa, there are some shoes, né? There are some shoes. Existem alguns calçados lá. Então, é o verbo existir, vamos dizer assim, ok? Então, essa é a diferença que a gente acaba esquecendo de utilizar e acaba confundindo muito. Então, o have sempre vai deixar para o verbo posse, possuir, o que eu tenho ou o que eu não tenho, o que ela tem, o que ela não tem, o que nós temos ou nós não temos. E quando eu quiser explicar ou falar algo que existe, né, que tem porque existe, então a gente usa o there is para singular e o there are para plural, ok? Deixa eu ver que eu acho que eu trouxe mais algum exemplo aqui, ok? There isn't a dog here. Não tem, pode vir aqui em casa, tu não vai encontrar porque não tem um cachorro aqui. There isn't a dog here. A mesma coisa que se eu colocar there are some supermarkets in Chapecó. There are some supermarkets in Chapecó. Então existem alguns supermercados em Chapecó. Se você vir aqui para Chapecó, você vai encontrar porque existem. Então essa é uma confusão que eu espero ter ajudado você a superar. Quarto erro mais comum que brasileiros cometem ao falar inglês é esquecer da terceira pessoa, da mudança que tem nos verbos na terceira pessoa. O que é essa mudança? O que tu tá falando, Estela, né? A gente tem vários tempos verbais, assim como no português, no inglês nós também temos. E um deles é o present simple, né? Que é o presente simples. Quando que a gente usa esse tal de present simple? Quando a gente quer falar sobre hábitos que eu tenho, hábitos que alguém tem, hábitos que eu não tenho, né? Quando a gente quer falar da nossa rotina, né? Como acontece o nosso dia a dia, o que a gente faz quando acorda, logo depois e assim por diante, né? A nossa rotina. Quando a gente tem true statements, né? Que são fatos verídicos, né? Algo aí que está colocado. Então a gente sempre utiliza o present simple. Só que acontece que nós temos uma third person, que é a terceira pessoa no inglês, que é o he, o she e o it. E essas três pessoinhas, né, os verbos acabam tendo uma mudança para elas. Algumas vezes, né, a gente só acrescenta o S, outras vezes ES, outras vezes IES, então tudo vai depender do verbo que eu estar utilizando. Então essa é a diferença que a grande maioria dos brasileiros acaba esquecendo. Então eu vou trazer um exemplo aqui, por exemplo. Vamos lá, ok? I go to school every day. I go to school every day. Eu vou para a escola todos os dias. Isso é minha rotina, faz parte do meu dia a dia. Mas quando eu falo com you, we, they, o verbo não muda. Então eu sei, we go to school every day. They go to school every day. You go to school every day. Ponto. O go vai continuar igual para I, we, they. Ok? I, you, we, they. Só que quando a gente vai para he, she, it, esse go vai virar goes. Goes. Então quando eu digo I go to school every day, eu vou falar que ela vai, eu vou dizer she goes to school every day. Se eu vou falar que nós vamos para a escola todo dia, we go to school every day, eu vou dizer que ele vai, so he goes. He goes to school every day, certo? Então essa é a diferença que a gente acaba esquecendo de colocar esse Szinho quando estamos falando em he, em she e it, ok? Então sempre lembra, a third person, essas três he, she, it, elas são especiais, porque sempre vai ter alguma mudança, né, independente do tempo verbal, ou auxiliar, ou uma mudança no verbo que a gente vai precisar fazer, ok?
Quinto erro mais comum, né, para brasileiros na hora de falar inglês é a confusão entre preposições. E eu nem vou entrar no mérito, porque eu sei que preposição dá uma confusão, que eu mesmo, né, que estudo aí todo dia, ainda às vezes fica um pouco confusa, vou lá, pesquiso, vou atrás, para tirar todas as dúvidas e buscar algum esclarecimento melhor para os meus alunos não errarem e não terem dúvidas na hora de utilizar preposições. Então eu sei, preposições é um pontinho delicado na hora de aprender inglês. Mas essas três preposições, elas são mais especiais. Eu trago elas porque elas são preposições de lugar. Prepositions of place, ok? E quais são elas? In, on, at. Essas três preposições, lembrando que eu estou falando de place, né, de lugar, ok? Elas são usadas para outras coisas, mas aqui a gente está falando de local. A gente vai usar para três locais distintos. Então vem cá comigo, vamos começar pelo in. Toda vez que a gente utilizar a preposição in, vai ser para dentro. Mas dentro como, Stella? Dentro de uma limitação. Então pensa comigo, nesse momento aqui, eu estou dentro da minha sala de estar. Então eu vou dizer, I'm in the living room. Por que eu digo in? Porque eu tenho limitações. Vocês estão vendo que tem parede aqui atrás, tem parede aqui do lado, tem parede aqui na frente. Então eu tenho a minha sala. O espaço é limitado para a sala. Se eu for um pouquinho mais para lá, eu já estou dentro da limitação da minha dining room, que é a minha sala de jantar. Um pouco mais para lá, eu estou dentro da minha delimitação da minha kitchen, que é a minha cozinha. Mais para lá ainda, estou in the laundry, que é a minha lavanderia. Então, toda vez que nós estivermos, isso vale para qualquer lugar, ok? Toda vez que nós estivermos dentro de um local que tem delimitação, a gente vai usar a preposição in. Então, I'm in the living room. So, você está dentro do teu escritório. So, you are in the office. Mas eu vou trazer um pouquinho mais aqui para cidade, país, estado e continente. Eles têm delimitações, né? Pensa comigo no mapa, né? Nesse momento, eu estou dentro do município de Chapecó. Porque o município também tem delimitação. Passou dali já é outro município, né? Já é outra área. Então eu digo I'm in Chapecó. Mas eu estou dentro do estado de Santa Catarina, porque tem limitação. So I'm in Santa Catarina. Eu estou dentro do país Brasil, porque tem delimitação. So I'm in Brazil. Ok? Mas eu estou dentro, né, da América do Sul. So I'm in South America, ok? Então a gente pode trazer tudo isso utilizando a preposição in, porque eu estou dentro de um local que é delimitado o espaço dele, ok? Outra preposição que a gente vai falar aqui é o on. On. Quando a gente fala em local, on é sempre sobre, certo? Então, algo está em cima de algo, está sobre. Se eu olhar aqui para o lado, acho que vocês conseguem ver o monitor, né? Então, eu vou dizer assim, ó, the monitor is on the desk. So, the monitor is on the desk. Porque ele está em cima da escrivaninha, certo? I can say, ok, o papel está no chão, está em cima do chão. So, the paper, okay, the piece of paper is on the floor. On the floor. Então, está sobre o chão, ok? Toda vez que a gente utilizar on, vai ser sobre uma surface, uma superfície, alright? Já a preposição at, a gente sempre vai utilizar para locais específicos, ok? O local como um todo. Então, por exemplo, se eu digo I'm at home, quer dizer que eu estou levando em consideração a casa como um todo, ok? Não estou especificando que eu estou dentro da sala, como a gente falou antes. Eu estou especificando a casa como um todo. Se eu digo I'm at the gym, né? I'm at the gym, quer dizer que eu estou na academia, levando em consideração o espaço inteiro da academia, não a sala de musculação, ou a sala de dança, ou o banheiro da academia. Não, leva em consideração a academia como um todo. A mesma coisa, you are at the supermarket. Você está no supermercado, na construção em si. Pode ser que tu está na frente do supermercado, pode ser que tu já esteja lá dentro, pode ser que tu esteja lá na lateral, no estacionamento, mas você está identificando a construção como um todo, at the supermarket, ok? Então a gente sempre vai usar nesse sentido. Mas eu vou trazer aqui uma exceçãozinha que pode ser que dê confusão. Vamos pensar na palavra hospital, ok? Hospital. Quando a gente fala que você está no hospital visitando alguém, a gente usa I'm at the hospital, ok? Mesmo que você esteja dentro. Por que eu não uso in the hospital se eu estou visitando? Porque in the hospital significa que você está hospitalizado, ok? Então a gente tem algumas exceções nas preposições. Nesse caso aqui de local, usando in e o at, para hospital pode dar confusão. Então lembra, se você está visitando alguém no hospital, I'm at the hospital, ok? Se você está internado, você está hospitalizado, aí você diz I'm in the hospital, alright? Sexto erro mais comum, né, ao falar inglês é sobre a tradução literal. Muitas vezes a gente quer explicar, por exemplo, um título de um filme ou de um livro e acaba pegando aquele título em português e traduzindo literalmente palavra por palavra para o inglês. Ou vice-versa, pega lá no inglês e traz literalmente para o português. Por que isso não pode ser feito? Alguns casos, né, alguns títulos, eles são realmente passados, né, palavra por palavra, literalmente para o idioma, tanto para o inglês quanto para o português, mas nem todos. E isso acontece por causa de uma adaptação que é feita por causa da linguagem, certo? Ou por causa da cultura. Então a gente, né, é feito um estudo aí em cima do que o livro conta, do que o filme conta, e dentro desse contexto adapta-se o título para o português ou para o inglês. Então esse é o motivo, né, pelo qual a gente não pode traduzir literalmente ao pé da letra. E eu trouxe alguns exemplos aqui, alguns eu confesso que eu até hoje não consigo entender, mas tudo bem. Tem um aqui que diz assim,
É um filme brasileiro, que é Moro no Brasil, e quando ele foi, né, jogado para a gringa aí, traduzido para o inglês, ele soa como The Sounds of Brazil. The Sounds of Brazil. Então, os sons do Brasil, ok? Isso ficou em inglês, The Sounds of Brazil, e em português ele é Moro no Brasil, ok? Outro exemplo que eu trouxe aqui é Lost in Translation. Isso é um filme em inglês mesmo, né? So, Lost in Translation. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, ficaria Perdido na Tradução, né? Alguma coisa assim. Mas quando a gente traz esse título para o português, ele fica como Encontros e Desencontros. Esse é o título correto do filme aqui no Brasil. Outro que eu tenho aqui é o filme Airplane. Airplane, que é um filme, né, em inglês. Quando a gente traz esse título aqui para o Brasil, ele fica Apertem os cintos, o piloto sumiu. Tenho certeza que tu conhece o filme por esse nome, né? Outro exemplo que a teacher trouxe aqui é o Inside Out, que está muito em alta aí, né? A gente tem, agora foi o lançamento do segundo filme, Inside Out, que em português é Divertidamente, ok? Então, essa tem uma diferença também. E o último que eu trouxe aqui também é o The Hangover. The Hangover, que em português significa se beber, não case. Mas se tu traduzir o título do inglês, tintim por tintim ficaria a ressaca. É engraçado, né? Já de livros, eu trouxe aqui alguns. Confesso que eu não sou uma leitora assídua de livros, leio muito para planejar aula, leio muito em inglês, mas não livros específicos de leitura. Mas trouxe alguns aqui, fiz uma pesquisa. Nós temos o livro em inglês que foi muito famoso no Brasil, vendeu milhões de cópias aqui no Brasil, justamente pela tradução do nome, pela adaptação que foi feita. Esse livro em inglês é chamado The Servant. The Servant, ok? Que em português é O Monge e o Executivo. Conhece esse livro, né? Pois então, esse aqui pra mim foi uma novidade, porque eu não sabia como era em inglês e descobri quando estava fazendo aí o roteiro do vídeo de hoje. Então, The Servant é em inglês, quando veio pro Brasil, veio como O Monge e o Executivo. Outro que eu tenho aqui é Love, Rosie. Love, Rosie, com amor, Rosie. Mas no Brasil aqui ele veio como Simplesmente Acontece. Esse é o nome do livro que deu origem ao filme também, Simplesmente Acontece. E é isso aí. Esses são os exemplos que eu trouxe aí. Então, muito cuidado nas traduções literais, porque nem sempre é o que parece. O sétimo erro que eu trago aqui, conforme a minha experiência em 9 anos de escola, é sobre a omissão do sujeito em inglês. Porque a gente não tem isso no português, né? Nem sempre a gente precisa indicar quem está fazendo a ação ou o que a gente está falando, de quem a gente está falando, né? Então, no inglês, a gente tem 7 sujeitos. Graças a Deus. É só esses. I, you, we, they, he, she, it. Acabou. Só que em inglês, a gente precisa indicar o sujeito, certo? Nas frases, principalmente o it. O it é o sujeito que muitas vezes a gente acaba deixando fora. Então, por exemplo, está chovendo. Em português eu falaria assim, na verdade nem falaria está, eu falaria tá chovendo, né? Então, tá chovendo. Só que em inglês eu não posso dizer is raining. Eu preciso do sujeito. Então eu falo it is raining, né? Quando eu pegar isso aqui, por exemplo, eu diria, é uma garrafa, né? Is a bottle, né? It's is a bottle of water bottle, né? Mas em inglês eu preciso dizer it is a water bottle, ok? It is a water bottle, ok? Então eu sempre preciso indicar o sujeito na hora que eu for falar inglês. Eu não posso deixar ele fora, porque não existe esse verbo is ali sozinho. Ele precisa ter um acompanhamento, que é a pessoa, que é o sujeito. O oitavo e último erro que eu trago aqui nesse vídeo é sobre o uso dos artigos. Assim como no português a gente tem os artigos o, a, os, as, no inglês a gente também tem. E quem são eles? A, and e o the, certo? Quando é que a gente usa esses artigos no inglês? Então vamos começar pelo singular. Quando a gente estiver falando em alguma frase que é singular, ou seja, é uma coisa apenas, a gente usa os artigos a e o artigo an, certo? Lembrando que tanto o a quanto o an têm o mesmo uso, um ou uma. Tá? O a pode ser um ou uma, o an pode ser um ou uma. Quando a gente usa esses dois, é só para frases, para substantivos, para coisas no singular, não pode ser plural, tem que ser singular. E outra dica é que a gente usa o I e o N para coisas aleatórias. Eu não especifico. Porque quando eu digo, por exemplo, I saw a dog. I saw a dog. Eu vi um cachorro. Que cachorro? Um cachorro de rua. Cachorro numa sacada. Qualquer cachorro, ok? Não é específico. Então a gente sempre vai usar a dog, porque dog, que é o sujeito, está no singular. I have a sofa in my living room. So, I have, possession, a sofa in my living room. Então, eu tenho a sofa. Sofa é sofá. Tá no singular, é apenas um. Então, a sofa, ok? An egg. An egg é um ovo, ok? An elephant é um elefante. Então, sempre vamos utilizar o I e o an, sempre, ok? Quando tiver o sujeito no singular. Já o the, certo? Vamos falar sobre o the. Ele muda, porque o the é específico. Quando eu coloco, por exemplo, I saw the dog, né? I saw the dog, ele tem um significado diferente do I saw a dog. I saw a dog. Quando eu digo I saw a dog, é qualquer cachorro. Quando eu digo I saw the dog, quer dizer que eu que sou o speaker. Você que é o listener, nós sabemos exatamente de que cachorro a gente está falando, certo? Então, o the, ele traz especificidade. Nossa, palavra chique, né? Especificidade. Me veio agora na cabeça. Então, a gente especifica quem é o sujeito. Lembrando que eu que estou falando, que sou o speaker, eu sei, você que é o listener que está ouvindo, sabe bem quem é o sujeito. Entendido?
Então, não vamos mais zerar. Outro uso para o the é quando eu especifico coisas que são únicas, unique, né? Unique, que são únicas no mundo. Então, quando a gente tem, fala da lua, fala do sol, né? São coisas únicas, não tem mais de um exemplar, por exemplo. Então, a gente fala the sun, the moon, certo? Então, utilizando o the. Então, esses são os artigos, espero ter dado uma clareada aí pra vocês. E é isso, galera. Esse era o conteúdo do vídeo de hoje, falar sobre os erros mais comuns que os brasileiros cometem, de acordo com a minha experiência, em 9 anos de aula, ensinando desde criança até adultos, né? Das mais variadas faixas etárias e dos mais variados segmentos aí, que trazem para a sala de aula diariamente, né, alguns desses erros, e a gente vai organizando isso diariamente com exemplos certeiros, né, colocados aí, implementados durante a rotina, para ficar algo fácil, ficar algo realmente que se encaixe no teu dia a dia, que tu consiga lembrar, fazer as suas frases e não esquecer mais. Lembrando que é normal cometer erros, né? Todo mundo comete erros. Às vezes a gente pensa, poxa, eu não vou falar porque eu tenho medo de make mistakes, tá aí, né, de make mistakes, de cometer erros, mas errar faz parte do processo. E não tenha medo. Eu digo isso como professora, eu erro também durante a aula, às vezes na hora de falar, eu faço alguma troca, eu já percebo né, já coloco a parte certa, o aluno às vezes nem percebe, ou eu falo para o aluno, poxa, agora eu errei feio aqui na hora de falar, né? E aí acabo já consertando. Isso é um processo natural, é um processo normal. A gente tem que pensar que nós, brasileiros, falamos português desde as nossas primeiras palavras, e nós cometemos erros também ao falar português. A gente não pode pensar que, só porque estou aprendendo uma outra língua, eu não posso cometer erros porque a pessoa vai dar risada. Não vai. As pessoas que falam inglês, que são nativas, também cometem erros, assim como nós cometemos no português. Então, esquece esse negócio e fala, certo? E fala e coloca esse inglês para jogo e se joga no conteúdo, se joga nesse idioma que é maravilhoso e que te traz muitas oportunidades pessoais e profissionais também, experiências incríveis para a tua vida, e conta com a Teacher Stella, porque eu tô aqui para te ajudar também. Já se inscreveu no canal? Então clica aqui, se inscreve, ativa o sininho. Toda quinta-feira, 15 para as 8, temos vídeo novo aqui para melhorar o teu inglês. Conto contigo e bora colocar esse inglês para jogo. Fui!